A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui na continuação e também finalizando a nossa última aula, aula 4 do curso A Excelência da Pregação. Eu gostaria da sua atenção neste momento, para que você não possa perder nenhuma informação no que vai ser falado e ensinado a partir de agora. O tema da aula de hoje é o papel da pregação no avivamento. Amém? Dr. Martin Lloyd-Jones, o famoso expositor britânico, que ministrou na capela de Westminster, em Londres, por 30 anos, de 1938 a 1968. Passou uma vida inteira investigando avivamentos. Ele concluiu que a pregação tem desempenhado um papel central na história do Renascimento. Como isso é verdade no início, como descrito pelo livro de Atos, foi também após a Reforma. O Lutero, Calvino, Knox, Latimer, Redwell, estes homens eram grandes pregadores. No século XVII, você tinha exatamente a mesma coisa que os grandes pregadores puritanos e outros. E no século XVIII, Jonathan Edwards e Wesley e Howard e Regis eram todos grandes pregadores. Era uma era de grande pregação. Sempre que você começa a reforma, o avivamento, este é sempre e inevitavelmente resultado. É o instrumento sagrado de Deus para sacudir as nações, transformar comunidades e moldar vidas para Deus e para a eternidade. Isso é claramente visto na história redentora e ao longo da história da Igreja. O que é avivamento? Avivamento é o ato restaurar a vida de alguém que já viveu, mas morreu. Deus responde à oração de Elias para reviver ou devolver a vida a uma criança que uma vez viva estava agora morta. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 22. Em Esdras, no capítulo 9, versículo 9, a palavra reviver é aplicada à restauração de Jerusalém após a devastação e destruição da cidade pelos babilônios. Antes havia vida na cidade. A cidade estava morta e em ruínas até que ele estendeu a misericórdia a nós aos olhos dos reis da Pérsia, para nos reviver, para reparar a casa de nosso Deus, para reconstruir suas ruínas. O avivamento e restauração do povo de Deus é vividamente visto quando o profeta Ezequiel é levado para o vale dos ossos secos, ossos que outrora abrigavam a vida, mas agora estão mortos. Sobre esses ossos secos mortos, Deus sopra de novo, revivendo-os através da vida, dando poder do Espírito Santo. Enquanto o avivamento é centrado principalmente em torno do povo de Deus, a igreja, o verdadeiro avivamento vai além dos limites da igreja existente para ampliar o reino de Deus e revolucionar a sociedade. Como precisamos disso hoje, quando tantas de nossas igrejas são frias e indiferentes e nossa cultura cada vez mais decadente. Quando é necessário o reavivamento? O avivamento
é necessário sempre que o amor do povo de Deus esfriou. Lemos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e o 17, diz assim: Eu conheço tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, então, porque tu é morno, e nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque tu dizes: eu sou rico e estou enriquecido, e não preciso de nada, e não sabe que tu é desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Considere os sintomas da necessidade de reavivamento, assim como uma pessoa doente manifesta sintomas físicos. A necessidade de reavivamento espiritual pessoal tem sintomas espirituais. Alguns deles são complacência, autossatisfação ou satisfação com o status quo, aquecedores de assento, que têm uma atitude de não balançar o barco. Pode muito bem precisar de um renascimento espiritual. Falta de preocupação com os perdidos e o sofrimento do mundo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, como podemos ver ou ler as notícias do mundo, considerando todo o sofrimento, e não nos emocionar com isso. Se não formos definitivamente, precisamos de renovação espiritual ou avivamento. Ocultar ou cobrir pecados secretos. Vamos estar abrindo Números, capítulo 32. Gostaria que você, neste momento, possa estar com a sua Bíblia, para que nós possamos estar meditando. Capítulo 32 de Números, versículo 23, que diz assim: E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Se nós nos encontrarmos cobrindo ou desculpando nossos pecados, ou racionalizar, terei que mudar isso. Algum dia podemos muito bem precisar de um avivamento espiritual. Quando é necessário o reavivamento? Ter um espírito implacável. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e o 15. Abra comigo, Mateus, capítulo 6, versículo 14 e o 15. Diz assim, Mateus, capítulo 6, 14 e o 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Cristãos às vezes dizem: eu posso perdoar, mas não posso esquecer. Um espírito implacável é uma forte indicação de que precisamos de um avivamento espiritual. Deus perdoa e esquece os pecados depois de nos arrependermos dele.
Quanto o leste distancia-se o oeste, assim ele removeu nossas transgressões de nós, que está lá em Salmos, capítulo 3, versículo 12. Precisamos perdoar e esquecer como somos perdoados. Somos como bestas quando matamos, somos como homens quando julgamos, somos como Deus quando perdoamos. Está cheio de orgulho. Provérbios, capítulo 29 e versículo 23. Abra comigo. Provérbios. Aqui você vai ter Bíblia. Amém? Aqui você vai aprender totalmente dentro da palavra. Provérbios. Capítulo 29. Se você está com a sua Bíblia, que você possa me acompanhar. Versículo 23. A soberba do homem a abaterá, mas a honra sustentará o humilde do espírito. Agora, abre comigo, capítulo 16, versículo 18. Assim, somos lembrados nos Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Aqui diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Que o orgulho conduz à destruição e o espírito arrogante acontece a queda. O orgulho e a vaidade foram a causa da queda de Lúcifer, que está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Devemos ter cuidado para que nossa atitude não se reflita em nós. Se somos orgulhosos, precisamos de avivamento. A pior desgraça que Lúcifer teve foi o teu orgulho. Nós possamos descartar de nossas vidas, o orgulho. Por causa de Lúcifer, ele queria estar no lugar de Deus, né? Por causa dele, ele contaminou a terça parte dos anjos. Que você possa, né, tirar de lado o orgulho, a vaidade, até mesmo se caso houver, né, sobre a tua vida mentiras. Tire, que você possa se renunciar. Quer ter uma vida de avivamento? Renuncie. Amém? Todos esses sintomas são fortes indícios de que precisamos nos aproximar de Deus e da sua palavra. Se aproxima o quanto você puder da palavra e também é um conselho que eu te dou. Se invista no conhecimento. Nunca espere por alguém que possa investir em você. Se você for esperar alguém investir o conhecimento em você, você vai ficar anos a anos. Mas quem deve acreditar no teu chamado é você mesmo. Acredite no teu ministério. Invista o conhecimento em você. Faça o máximo curso que você puder. Não apenas ter o diploma ou certificado, mas sim o conhecimento. Se você for deixar de pagar, né, um valor X de toda semana você comer pizza, você vai estar investindo
no curso na sua vida. Agora, se você pagar uma pizza, né, um hambúrguer, que seja o que for, uma coxinha, você vai satisfazer o teu desejo na hora. Mas quando você adquire o conhecimento, você carrega por toda a tua vida. Aonde você estiver, pode levar anos, mas o conhecimento está em você. Seja um obreiro aprovado. Seja um grande homem de Deus, mulher de Deus, mas seja um obreiro, uma obreira de honra, mas com excelência na pregação. A pregação ungida é obra do Espírito de Deus. Deus tem usado muitas vezes a pregação ungida como um instrumento para inaugurar grandes avivamentos. Pregação ungida é a palavra falada transformada em palavras vivas. É a mensagem entregue pelos lábios humanos, dado por poder pelo Espírito Santo. Deus usa pregações ungidas para se revelar, proclamar sua verdade, superar os poderes das trevas e operar um chamado eficaz à salvação, que leva as pessoas à fé em Cristo Jesus Cristo. Em um verdadeiro avivamento, o pregador encontra a sua própria mente capturada pela palavra de Deus, seu próprio coração queimando pela glória de Deus e sua própria vida irrevogavelmente dedicada a pregar e proclamar as maravilhas de Deus. Pregação ungida é a pregação bíblica. Enquanto Deus tem o prazer de usar uma série de estilos de pregação, estou convencido de que a pregação expositória é a pregação bíblica e, portanto, mais efetivamente carrega todo o poder da palavra de Deus. Enquanto Deus tem o prazer de usar uma série de estilos de pregação, né, estou convencido de que a pregação expositória é a pregação bíblica e, portanto, mais efetivamente carrega todo o poder da palavra de Deus. O que é a pregação expositória? Como Robson define, a pregação bíblica é a comunicação de um conceito bíblico derivado e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, que o Espírito Santo primeiro aplica à personalidade e experiência do pregador, depois, através dele, aos seus ouvintes. Honramos o Espírito de Deus quando abrimos sua palavra confiada a nós e liberamos seu poder dinâmico nos corações e vidas do precioso povo de Deus. Nós nos esforçamos para usar as Escrituras como o único meio pelo qual proclamar os pensamentos de Deus e a revelação de si mesmo, pela simples razão que as próprias Escrituras prometem nos revelar o poder vivo de Deus, como declara o escritor aos Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, perfurando até o mesmo para a divisão da alma e do espírito, e das articulações médulas, e é um discernidor dos pensamentos
intenções do coração. Estou convencido de que a pregação bíblica é o meio dado por Deus para vislumbrar, energizar, equipar e ampliar a Igreja de Cristo. A pregação bíblica dá poder e autoridade ao pregador, pois não se baseia em sua palavra ou opinião, mas em Deus. A pregação ungida é a pregação que fala de Jesus. Pregação ungida é fundamentalmente focada em Jesus, porque as próprias Escrituras estão focadas nele. Devemos ser como Paulo, quando ele declara aos Coríntios que pregamos Cristo crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Tal pregação é exemplificada na vida de Spurgeon, o famoso pregador batista do Tabernáculo Metropolitano em Londres. Ele declara: o sermão que não leva a Cristo, ou do qual Jesus Cristo não é o topo e o fundo, é uma espécie de sermão que fará os demônios rirem no inferno, mas pode fazer os anjos de Deus chorarem. E essa vontade, ou falta de vontade de deixar as Escrituras falarem através de nós, que caracteriza o sucesso ou o fracasso de nossa vocação como pregadores da palavra. A Bíblia descreve o papel de um pregador em metáforas vividas. O pregador é o arauto de Deus, o fazendeiro de Deus, o mordomo de Deus, o pastor de Deus, embaixador de Deus. John Stott coloca bem: assim, boas notícias foram dadas ao arauto para proclamar, boa semente para agricultor para semear, e boa comida para mordomo para dispensar, enquanto bom pasto está disponível para o pastor para levar seu rebanho lá. Da mesma forma, o embaixador não segue sua própria política, mas de seu país, e o operário corta um caminho para a palavra da verdade, não para sua própria palavra. É impressionante que em todas essas metáforas, no Novo Testamento, o pregador seja o servo sob a autoridade de outra pessoa e o comunicador da palavra de outra pessoa. Pregação e avivamento no Antigo Testamento. Antigo Testamento, descobrimos que o avivamento sempre começa com uma mensagem de Deus, que é publicamente explicada e recebida publicamente pelo povo. Vemos um exemplo disso quando a graça de Deus envia Jonas para Nínive, a capital do cruel império assírio, para os tirar de seu estado pecaminoso. O profeta relutante é enviado para pregar, e quando ele faz, os céus se abrem e o fogo do reavivamento cai. Toda a cidade de 120.000 adoradores de ídolos são totalmente transformados. Outro exemplo de pregação ungida ocorre quando Josafá é coroado rei de Judá. Ele procura o Senhor com todo o seu coração e tira os ídolos dos lugares altos. Em seguida, ele se mobiliza e envia os líderes e os levitas como pregadores, professores itinerantes, lá em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 9. Através da pregação, as janelas do céu são abertas sobre muitos corações
e vidas, transbordando para as outras nações. Outro exemplo de avivamento ocorre quando, como seu primeiro ato como rei de Judá, Ezequias reabre o templo e convoca os levitas e prega. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 5, o avivamento começa, os levitas respondem imediatamente, a palavra se santificam. E mais uma vez, a adoração de Yahvé é revivida, a resposta do povo é tão grande que os levitas não conseguem lidar com os sacrifícios das pessoas que estão sendo oferecidas. Que está lá, segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 34. O avivamento se espalha à medida que os mensageiros são enviados por Judá e Israel para proclamar o chamado do rei ao arrependimento. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 6, a resposta é uma grande volta para Deus em adoração e adoração, pregação e avivamento no Novo Testamento. Os exemplos que encontramos no Antigo Testamento são totalmente eclipsados por aqueles no Novo Testamento. O chamado e o mandamento para proclamar o reino de Deus é a mensagem final que Jesus deixa com os discípulos. Isso prepara o palco para o renascimento dos gentios e o crescimento explosivo da Igreja do Novo Testamento. Os evangelhos abrem com a pregação de João Batista, que é, certo sentido, o último dos profetas do Antigo Testamento. E como os profetas do Antigo Testamento, proclama o julgamento de Deus e a necessidade de arrependimento, apontando o povo para Messias vindo, que está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 3. O próprio ministério de Jesus é caracterizado pelo ensinamento autorativo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar o coração partido, para pregar a libertação aos cativos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Após a morte de Cristo, a ressurreição e a ascensão, os céus são abertos e o fogo cai no Pentecoste, revestido do Espírito de Deus. Pedro ruge como um leão enquanto prega o Evangelho de Cristo. Seu primeiro sermão é uma gloriosa exposição da história redentora, uma bela revelação de Cristo. Os céus se abrem, o fogo cai e 3.000 almas são adicionadas ao livro da vida. O livro de Atos registra o avanço do Evangelho e das igrejas que brotam na vida através do poder da palavra pregada. Que você possa meditar Atos capítulo 8, versículo 4, também no capítulo 14, versículo 15 e também capítulo 16, versículo 10 e também no capítulo 17, versículo 3. Pregação e avivamento na história. Enquanto seria impossível examinar todas as obras do Espírito, que poderiam legitimamente ser chamadas de avivamento na história. Há, no entanto, períodos
específicos no tempo e ministério específico que se destacam. O George Whitefield, de 1714 a 1770, George Whitefield foi um evangelista itinerante de grande eloquência e poder. Ele pregou para multidões na Inglaterra, Escócia, país de Gales e América. A pregação de Whitefield foi claramente ungida por Deus. Uma das muitas histórias sobreviventes do ministério de Whitefield envolve sua pregação entre os mineiros em Bristol, que naquela época eram tratados como animais. Milhares desses homens se reuniram com Whitefield, quando ele veio pregar, mas quando a pregação começou, o Espírito de Deus se moveu. Os mineiros foram quebrantados ao ouvir o amor e a misericórdia de Deus. Quando começaram a chorar, linhas brancas apareceram em seus rostos, enquanto lágrimas cortavam suas bochechas. Muitos vieram a Cristo naquele dia, quando os céus foram abertos em resposta à pregação da palavra de Deus. Muitos foram movidos para rabiscar em pedaços de papel a pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Tão avassalador foi a resposta que no final da reunião centenas de notas foram passadas sobre as cabeças das multidões para os pés de Whitefield. A pregação e avivamento na história. Azael Newton, 1783 a 1844, Azael Newton era diferente de muitos evangelistas itinerantes em sua época. Ele era atraído para as pequenas igrejas onde ninguém mais queria ir. Ele chegava e passava meses pregando e proclamando as principais doutrinas das Escrituras. Muitas vezes o fogo caía, a igreja se transformava e os bancos estavam cheios de transbordamento. Então, Newton seguiria em frente ao Brian e Joel, comenta sobre a pregação de Newton. Azael Newton nunca foi gracioso como um pregador, mas o ministério simples, franco e sério agarrou os corações e mentes de seus ouvintes. A pregação do avivamento nem sempre é eloquente, mas a pregação do avivamento é sempre poderosa. O Charles Spurgeon, de 1834 a 1892, Spurgeon foi um pregador ungido que tomou uma igreja de cerca de 100 pessoas em Londres, Inglaterra, e através do ministério da Palavra de Deus, transformou-a no forte tabernáculo metropolitano de 5.000. Estará cada vez mais perdido em seu mestre. Que Deus mande o fogo para baixo, e os maiores pecadores do bairro serão convertidos. Aqueles que vivem em covas de infâmia serão alterados. O bêbado abandonará seu copo, e o blasfemo se arrependerá de suas blasfêmias. Os debochados deixarão suas luxúrias. Ossos secos serão levantados e vestidos de novo, e corações de pedra serão transformados em carne. A pregação ao avivamento na história. O
Renascimento Galazes, de 1859 a 1904. Os renascimentos galazes são importantes para nós, porque eles mostram o que acontece quando a pregação bíblica está no centro de um renascimento e o que acontece quando não é. David Morgan era um pregador medíocre que numa manhã de 1859 acordou com uma sensação esmagadora da presença de Deus. Sua mente ficou alerta para as coisas de Deus de uma nova forma dinâmica. Sua pregação tornou-se ungida e as janelas do céu foram abertas a ele. Em resposta a este movimento de Deus, o renascimento logo varreu Gales. Podemos aprender algo com um exame do senso de prioridades de David Morgan em seu ministério. Morgan insistiu na centralidade da pregação. Até a reunião de oração seria posta em espera se o tempo invadisse a pregação da palavra. Morgan estava justamente convencido de que sem a centralidade de pregar o renascimento iria desaparecer ou se tornar corrompido com excessos emocionais, como relatado em alguns reavivamentos anteriores. A pregação e avivamento na história. Os renascimentos galas de 1859 a 1904. Os pregadores galeses viram a pregação como a vanguarda e a salvaguarda para o reavivamento. Morgan continuou a espalhar a chama por 2 anos. Então, uma manhã ele acordou para encontrar a presença e o poder misteriosamente retirado. Em 1904, Deus usou reuniões de oração para trazer o fogo do avivamento de volta ao país de Gales. Centenas foram convertidas, igrejas foram preenchidas e milhares se reuniram para as reuniões de oração. Mas como os pastores se afastaram, este renascimento não tinha pregação para espalhá-lo e sustentá-lo, e infelizmente ele logo desapareceu. O doutor Martin Lloyd-Jones, eu diria sem qualquer hesitação que a necessidade mais urgente na igreja cristã hoje é a verdadeira pregação. E como é a maior e mais urgente necessidade da igreja? É obviamente a maior necessidade do mundo também. John Greaves, o púlpito é o altar onde o fogo cai sobre o Monte Carmelo. O púlpito é o coração batido da proclamação do Evangelho. Como o púlpito vai, assim vai as igrejas. Como o púlpito vai, assim vai os corações dos homens em nossa geração. O púlpito é a linha de frente da batalha espiritual travada em todas as gerações e em todas as culturas. A pregação e avivamento na história. O avivamento pentecostal, o movimento pentecostal, teve início em uma EBD e foi um movimento marcado pela pregação e evangelização. Vamos na Escritura que grandes movimentos do Espírito de Deus sempre foram inaugurados ou
acompanhados por uma proclamação pública da própria mensagem de Deus. Esta mensagem tem sido, às vezes, profética, de aviso e um pedido de arrependimento. Às vezes tem sido uma mensagem evangélica, de boas notícias e de um convite à reconciliação. Quando olhamos para trás, para os grandes movimentos do Espírito de Deus através da história, vemos precisamente isso, que Deus unge a pregação de sua própria palavra para a glória de seu nome. Negligenciar as escrituras ou a pregação da escritura é dizer individualmente ou coletivamente que podemos falar aos outros sobre Deus mais do que Deus nos disse sobre si mesmo e confiar em nossa compreensão em vez da própria revelação de Deus. Eu não procuro nenhum outro meio de converter homens além da simples pregação do Evangelho e da abertura dos ouvidos dos homens para ouvi-lo. No momento em que a Igreja de Deus desprezar o púlpito, Deus desprezará. Foi através do ministério que o Senhor sempre teve o prazer de reviver e abençoar suas igrejas. Charles Spurgeon. Que Deus te abençoe. Comenta aqui o que você achou sobre esta aula, esse pequeno estudo do curso Excelência da Pregação. Também não deixe de dar o like. Quanto mais like você dá, mais a esta aula, que vai poder alcançar milhares de pessoas. Também compartilhe com mais uma, com mais 5 pessoas, para que possa estar assistindo e aprendendo através desta aula. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para que você não possa perder nenhuma notificação. Todas as vezes que eu postar vídeos gravadas ou entrar ao vivo aqui no meu canal, você vai estar recebendo todas as vezes notificações. Amém? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Juntos somos mais fortes. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.